Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander e nessa videoaula a gente vai estudar alguns dos principais modelos para a tomada de decisão sobre a localização. A gente vai falar especificamente sobre o método de centro de gravidade e depois sobre o método do ponto de equilíbrio. São dois métodos muito importantes nesse cenário de localização, que faz parte, das estratégias para a definição dessa localização. Esses dois métodos eles caem bastante em prova de concurso, então é muito importante que vocês conheçam eles, tá bom? Vamos então para o vídeo. Temos então o método do centro de gravidade. Ele pode ser utilizado quando se deseja estudar a localização de uma nova instalação, levando-se em conta as localizações já existentes das principais fontes de matéria-prima, de insumos e de clientes, que são os nossos mercados, as quais vão determinar os custos de transporte para a captação das matérias-primas e a distribuição dos produtos. Então, nesse método de centro de gravidade, a gente vai considerar a localização desses nossos clientes e fornecedores e a quantidade, de matérias-primas e produtos de cada um deles, tá? Esse ponto geográfico encontrado a partir da aplicação do modelo vai corresponder ao que a gente chama de centro de gravidade. É aquela posição geográfica que minimiza o custo de transporte. Ela vai representar o ponto em que esses custos de transporte são mínimos, Os passos para a realização desse estudo de localização utilizado esse modelo de centro de gravidade são, então aqui, o primeiro passo, localização das fontes de insumo e dos clientes. Então a gente vai localizar em um mapa esses principais fornecedores. Então a gente pode colocar em termos de uma grade de distância vertical e horizontal, ou então a gente pode colocar em termos de latitude e longitude, tá? Então, mas a gente precisa localizar ele no mapa. Os principais fornecedores de matéria-prima e de componente, e os quais representam os insumos da produção que a gente vai precisar trazer ao local onde a gente vai implantar a nossa operação produtiva, e também a gente tem que localizar os principais clientes para os quais o nosso produto final vai ser transportado. Aqui ele dá uma dica, que quando existirem muitos fornecedores ou clientes, é comum a gente usar uma análise de Pareto, na qual 20% dos fornecedores e clientes são responsáveis por 80% da lucratividade da empresa. Então, se a gente tiver muitos clientes e fornecedores naquela região, a gente vai só considerar aqueles 20% que correspondem a 80% do fornecimento e da distribuição dos nossos produtos. Tá? Então, a gente só vai considerar 20% desses principais fornecedores e clientes localizados no mapa. Então, no caso de ter muitos, a gente diminui para 1/5 deles. Bem, segundo passo é levantar o volume de insumos dos fornecedores e de bens movimentados aos clientes, tá? Então, em paralelo à identificação da localização desses fornecedores e clientes mais importantes, a gente vai levantar o volume de insumo em termos de quantidade ou em termos de peso, por exemplo, dessas matérias-primas que a gente vai receber dos fornecedores e dos produtos finais que a gente vai movimentar até o cliente, tá? Convém observar que o termo volume está diretamente ligado ao volume de carga transportada, então ele vai afetar diretamente o custo de transporte. Então, dependendo do item a ser transportado, o volume ele pode ser medido em metros cúbicos ou então em peso, geralmente em toneladas. Passo 3, a gente vai atribuir as coordenadas cartesianas. Então, o próximo passo, a gente vai aplicar uma grade sobre esse mapa, e aí a gente pode escolher, por exemplo, a latitude e longitude, ou então a gente pode escolher a distância em relação ao eixo X ao eixo Y. Qual é a distância horizontal e a distância vertical desse fornecedor em relação a esse eixo de coordenadas que a gente atribuiu. Essa grade vai dispor de coordenada horizontal e vertical, X e Y, que formam juntas um sistema ortogonal sobre esse mapa. E aí, tendo essas localizações, a posição X e Y de cada fornecedor e cliente, o volume de cada fornecedor e cliente e o custo de transporte de cada um deles, a gente consegue calcular o centro de gravidade. Então, o centro de gravidade representa a localização ideal, que terá as duas coordenadas, horizontal e outra vertical. Então, a gente vai achar essa localização, esse X e Y, essa posição horizontal e vertical do centro de gravidade. Esse ponto, essa coordenada do centro de gravidade. Ele é o ponto que proporciona o menor custo total de transporte, considerando as distâncias, os custos de transporte, e o volume de insumo de cada uma dessas, de fornecedores e clientes.
Tá, qual é a fórmula para calcular o centro de gravidade? A gente tem uma coordenada x do centro de gravidade e a coordenada y do centro de gravidade. Coordenada x vai depender dessa distância x, né, em relação a cada fornecedor e a cada cliente. Então aqui, ó, esse xi é a posição x, né, a coordenada x de cada cliente fornecedor. VI é o volume, né, o peso de cada um dos fornecedores. E PI é o custo de transporte de cada um dos fornecedores e clientes, né? E a gente vai fazer a soma disso tudo e dividir pelo total, né, de volume vezes o preço de cada um. Em relação a y, é a mesma conta, só que ao invés de considerar a coordenada x, a gente considera a coordenada y, tá? De cada um deles. Aqui tem a descrição de cada um deles. Gx é a coordenada horizontal do centro de gravidade, Gy é a coordenada vertical, xi é a coordenada horizontal do fornecedor ou cliente I, yi é a coordenada vertical do fornecedor I, né? Ou do cliente I. O VI é o volume transportado do fornecedor I ou para o cliente I. E o PI é o custo de transporte do fornecedor I ou para o cliente I. Aqui esquecemos de colocar o cliente, né? Tanto cliente quanto fornecedor. Tá bom? Então vamos a um exemplo para a gente aprender como que esse método funciona e como usar aquela fórmula, tá? Então esse exemplo daqui, ele diz o seguinte: na rede a seguir, MP representa um ponto de fornecimento de matéria-prima e PA é um ponto de consumo do produto acabado. A localização horizontal é o LH e a localização LV são dadas na tabela a seguir. Então a gente tem o PA, que é ponto de consumo, e o MP é o ponto de matéria-prima. A gente tem aqui, ó, vários pontos de matéria-prima e vários pontos de consumo. Então a gente tem, ó, MP1, MP2, temos o MP3, temos o PA1, PA2, PA3, PA4 e PA5. E para cada um deles aqui a gente tem a coordenada vertical e a coordenada horizontal. Então, por exemplo, o MP1 ele está localizado, ó, na posição 500 km no eixo Y e na posição 100 km no eixo X. O PA3, por exemplo, está na posição 400 km em Y e na posição 300 km em X. A gente tem aqui, ó, uma tabelinha, né, que mostra cada um dos locais, ó, MP1, MP2, MP3. Para cada um deles, ó, eu já coloquei aqui as localizações, horizontal e vertical, né, de cada um deles. Então a gente tem aqui a posição horizontal do MP1, 100 km, e a posição vertical dele, 500 km. Além disso, a gente tem um custo de transporte de cada um desses itens para cada um desses fornecedores e desses clientes. Repara que o custo de transporte é diferente para cada um deles. Poderia ser igual, facilitaria nossos cálculos, mas nesse caso é diferente para cada um deles. E a gente tem também nessa tabela a quantidade, ó, de matéria-prima e produtos acabados, né, que a gente recebe dos fornecedores e transporta para os nossos clientes. Então, para cada um desses fornecedores e clientes, a gente tem essa quantidade. Aqui, no caso, essa quantidade está em números, né? Mas poderia ser em toneladas, por exemplo. Ah, não, no caso está em toneladas, ó. Porque aqui o custo é por tonelada por quilômetro, então essa quantidade aqui está em tonelada. 200 toneladas, 400 toneladas. Com isso, o que a gente quer? Obter a localização que minimiza os custos totais de transporte. Ou seja, a gente quer calcular o centro de gravidade. A questão já fez para a gente todos os passos. Já definiu as localizações, já marcou essas localizações no mapa, já definiu o volume, já definiu o custo de transporte. O que faltou fazer é calcular o centro de gravidade e isso a questão deixou para a gente, né? Então a gente precisa encontrar as coordenadas verticais, né, e horizontais, né? Horizontais e verticais desse nosso centro de gravidade. A fórmula é essa daqui, ó. A gente vai multiplicar a posição horizontal, o volume e o preço para cada uma dessas localidades, né, desses fornecedores e clientes, e aí a gente vai somar todas elas, né? Então, por exemplo, ó, se a gente olhar, vamos olhar aqui para o nosso fornecedor 1. Ele tem, ó, qual é a localização X dele? É 100 vezes, qual é o custo de transporte dele? 3 vezes, qual é a quantidade? 200. Então, olha aqui a nossa conta, ó, 100 vezes 3 vezes 200. Bem, vamos fazer a ordem que está aqui, né? 100 vezes 200 vezes 3. Aqui, ó, 100 vezes 200 vezes 3. Mais, porque é um somatório, agora a gente tem que fazer para o segundo.
O eixo X dele é 200, a quantidade é 400, o custo de transporte é 2. Então, a gente vai fazer 200 vezes 400 vezes 2. Olha, 200 vezes 400 vezes 2. Mas faz a mesma coisa para o terceiro. Aqui, ó, 500 vezes 300 vezes 2. É a posição X vezes a quantidade vezes o custo de transporte. Então, com isso, a gente vai fazer isso para cada um deles. Ó. Vamos fazer isso até o 100 vezes 50 vezes 3. 100 vezes 50 vezes 3. Vamos somar tudo isso aqui. Então, vai dar o resultado, se a gente fizer essa conta, vai dar 1.400.000. E embaixo, e o denominador? O denominador é simplesmente fazer a soma do nosso volume vezes o nosso custo, né, daquele transporte. Então, por exemplo, para o primeiro, basta fazer o volume vezes o custo. Então, basta a gente fazer o 200 vezes o 3, mais 400 vezes 2, mais 300 vezes 2. Então, tá aqui, ó, 200 vezes 3, mais 400 vezes 2, mais 300 vezes 2, e assim por diante. Esse total aqui embaixo vai dar 4.900. Se a gente fizer, então, essa divisão, né, 1.400.000 dividido por 4.900, a gente tem 285,7. Essa daqui, ó, é a coordenada X do nosso centro de gravidade. É o ponto X do centro de gravidade. Fazendo a mesma coisa para Y. O cálculo para Y é igualzinho ao de X. Olha só, o denominador é exatamente o mesmo, 4.900. O numerador é praticamente o mesmo. O que mudou é só esse primeiro termo aqui, que ao invés da gente escolher a posição X, a gente vai escolher a posição Y, posição vertical. A gente vai usar o 500 no lugar do 100, 400 no lugar do 200. Então, a gente está fazendo ali, ó, 500, 400. Fazendo essa conta, a gente encontrou 1.845.000. Fazendo 1.845.000 dividido por 4.900, dá aproximadamente 376,5. E esse 376,5 é a coordenada Y do nosso centro de gravidade. Aí vou voltar aqui no mapa, ó. Então a gente tem 285 e 376. 285 em X, ó, 100, 200. 285 está por aqui, ó, próximo do 300, né? E o 375, né, que a gente calculou, ali, ó, 376, ele está próximo do 400. Então ele está próximo daqui do 400, né? Então aqui, ó, o nosso ponto, ó, nosso centro de gravidade é mais ou menos por aqui, ó. Que ele está, ó, 376 em Y, 285 em X. Então o ponto está mais ou menos por aqui, assim, ó, nosso centro de gravidade. Esse ponto, se a gente instalar a fábrica aqui, vai minimizar o custo total de transporte. Tá bom? Então, né, o centro de gravidade é o 285,7, 376,5, é esse ponto aqui, onde esse representa a posição X e esse valor representa a posição Y, tá? É possível observar, né, que essa metodologia ela possui fragilidades, né? Ela tem vantagens e desvantagens. Vale a pena, né, a gente lembrar que uma tomada de decisão com esse nível de impacto, a gente vai precisar utilizar um grande número de modelos. O centro de gravidade é mais um modelo que a gente pode utilizar nessa tomada de decisão. Ele não deve ser o único, porque existem fatores que ele não considera, tá bom? Então a gente precisa tomar, né, nessa tomada de decisão, a gente precisa considerar uma série de métodos diferentes. Quais são as vantagens e desvantagens do método de centro de gravidade? Então a vantagem dele é que ele considera custo de transporte, isso é importante. Repara que a gente pôde variar o custo de transporte. Ele traz um estudo detalhado e comparativo de fretes praticados que pode servir para negociação de preços. Então, calculado, né, esse custo total de transporte, por exemplo, do fornecedor até a gente pode comparar com o custo em relação a outro fornecedor e ter isso como uma moeda, né, de negociação com o nosso fornecedor atual. Se a gente calcular e mostrar para ele, olha, com esse fornecedor aqui a gente pagaria menos. A gente pode renegociar um preço com ele em relação a esse frete, esse valor do frete. E a metodologia é simples, né? Se a gente for comparar com outras metodologias mais complexas, ela é bem simples, é só a gente substituir nessa fórmula. Bem, quais são as desvantagens dela? Primeiro que nem sempre é fácil levantar esses custos reais de transporte. Principalmente o custo de transporte de matéria-prima, uma vez que
o frete normalmente ele vai embutido no preço da própria matéria-prima. Então a gente não tem essa informação normalmente. A gente teria que perguntar para o fornecedor quanto que custa para ele. Porque para a gente, normalmente, a gente compra o produto e o frete do produto dessa matéria-prima ele já vem embutido no preço que a gente paga. Então nem sempre é fácil a gente conseguir levantar esses custos e, consequentemente, a gente não conseguiria aplicar o modelo, né? Outro problema é que o sistema de coordenadas ele não considera a distância real que é percorrida. Quando a gente vê essa distância mínima, a gente faz uma linha reta, né? A gente está fazendo na prática uma linha reta entre o fornecedor e essa localização, esse centro de gravidade. Só que não necessariamente a distância real vai ser em linha reta. É uma via, né, que pode entrar para uma cidade, dar uma volta. Então esse método, por exemplo, quando a gente compara com o método lá dos momentos, o método dos momentos considera a distância real. Aqui não, aqui a gente considera a menor distância como sendo uma linha reta, né? O modelo ele não considera eventual mudança de fornecedores ou clientes em um momento posterior. Então aqui a gente está considerando a quantidade como fixa, né? São 200 toneladas, 300 toneladas. Só que isso pode mudar com o tempo. Aquele fornecedor pode se mudar em algum momento. Então aqui a gente não está considerando no modelo esse risco, né? Essas variações que essa demanda e essa oferta, né, dos fornecedores e dos clientes, né? Demanda dos clientes e a oferta dos fornecedores pode mudar com o tempo. Então isso deveria ser levado em consideração para a gente ter uma tomada de decisão mais segura, com menos risco. E um outro problema é que esse centro de gravidade ele pode coincidir, né, com uma região em que a gente não pode instalar fábrica, né? Então, às vezes, a gente coincidiu num ponto em que já tem algo construído. Então, não necessariamente a gente vai ter, nesse centro de gravidade, um local em que a gente possa instalar nossa fábrica. Nesse caso, a gente tem que tentar ver o local mais próximo daquele centro de gravidade que a gente possa construir a fábrica, né? Bem, e um último método, né, que é chamado de método do ponto de equilíbrio. Ele também é chamado de método da comparação entre custos fixos e variáveis. Ele consiste em realizar uma análise do tipo custo, lucro, volume para cada uma dessas alternativas. Então, para cada alternativa, a gente vai fazer essa análise CLV. Partindo-se de uma previsão da quantidade e do preço de vendas, então se eu sei quanto que eu vou vender e qual é o preço de cada um, a gente consegue obter o lucro, né? E também a margem de contribuição associada a cada alternativa. A melhor decisão é aquela que vai proporcionar para a gente maior lucro ou, né, o menor custo total. É importante destacar que essa análise pode ser feita de forma numérica ou então de forma gráfica, tá? A gente vai fazer das duas formas. Os passos para realizar esse estudo da localização baseado em um modelo de análise CLV são os seguintes. Então, o primeiro passo, levantar os custos e os preços de venda. Então, a gente vai fazer uma análise do custo, né, do custo, lucro, volume. Esses custos eles são divididos em dois tipos, tá? Que são chamados custos fixos e os chamados custos variáveis. Os custos fixos são aqueles gastos que permanecem constantes e independentes da quantidade de produtos fabricados ou vendidos. Já os custos variáveis, eles são os custos que dependem, né, que variam de acordo com essa quantidade de produtos, tá? Quais são os principais elementos que fazem parte desse custo fixo e desse custo variável? Então, por exemplo, custos fixos que independem da quantidade produzida. Aluguel, impostos, seguros, depreciações dos equipamentos, serviços públicos, né, os nossos fornecedores de serviços. E os custos variáveis, por exemplo, transporte das entradas vai aumentar conforme a gente aumentar a quantidade de matéria-prima que a gente precisa. Transporte de saída vai aumentar se a gente aumentar o volume, né? O gasto, né, com matéria-prima, o gasto, né, com a mão de obra, né, o gasto com as matérias-primas, isso varia. Se a gente vai produzir mais, a gente vai empregar mais mão de obra. Se a gente vai produzir mais, a gente vai utilizar mais matéria-prima. Gastos gerais com fabricação, né, que seria com o uso dos equipamentos e etc. São gastos que variam com a quantidade. E, né, um segundo passo é o cálculo do lucro, ou, né, a margem de contribuição. Então, após realizar a projeção dos custos fixos e variáveis e após estimar o preço unitário de venda, é possível calcular a margem de contribuição total para cada uma das alternativas de localização. A melhor alternativa, naturalmente, será aquela que proporcionar a maior lucratividade. Então, como é que a gente calcula a margem de contribuição total para cada localidade, né? Então, a gente tem aqui, ó, a margem de contribuição total
ela é igual a N, que é a quantidade, né, de itens que a gente produziu ou que a gente vendeu, vezes a quantidade, vezes o preço de venda, menos o custo de venda por unidade. Então, se a gente tiver o preço de venda e subtraído o custo de venda, a gente vai ter o que a gente chama de margem de contribuição total. Então, o N, né, é o MCT, a margem de contribuição total. O N é o número de unidades produzidas ou vendidas, né? O PVU é o preço médio de venda unitário, preço unitário médio, e o CVU é o custo unitário variável, né? Que é aquele custo que são os custos variáveis, que depende da quantidade que a gente produziu, tá? E aí, qual é a definição de lucro? Então, basta a gente pegar a margem de contribuição e subtrair do nosso custo fixo total. Então, a gente tem o custo fixo, se a gente subtrair da margem de contribuição, a gente vai ter nosso lucro. E o custo total? Como que a gente pode obter o custo total? A gente pode obter o custo total somando o custo fixo com o nosso custo variável. Então, se a gente pegar o custo total, como que a gente calcula ele? É a quantidade que a gente produziu, né, ou fabricou, né, ou vendeu, vezes o custo variável, né, que é o custo por unidade, somado com o custo fixo total. Com isso, a gente tem o custo total. Nesse caso, né, a gente pode calcular o lucro fazendo o quê? O preço de venda vezes a quantidade que a gente vendeu, que a gente vai ter o nosso ganho total, e subtrai isso do custo total. É uma forma também de obter o lucro, vai chegar no mesmo resultado. Terceiro passo é calcular o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, né, ele é importante para a gente confrontar, né, uma expectativa de custo com demanda. O local ele pode ser indicado para um determinado nível de produção, enquanto outro local ele pode ser melhor para um nível de produção diferente. A gente viu que os custos variáveis dependem da quantidade que vai ser produzida. Então, a gente pode ter um lucro numa determinada localidade e um prejuízo em outra. Mas, de repente, com uma quantidade maior, a outra localidade passa a ter um lucro maior. Então, a gente tem esse fator ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio consiste naquele ponto em que a gente iguala o nosso ganho com os nossos custos. A nossa receita, né, com os nossos gastos. E como que a gente calcula o ponto de equilíbrio? A fórmula é bem simples, é essa fórmula daqui, ó. Seria o N, né, que é o ponto de equilíbrio, é aquela quantidade. Qual é a quantidade que a gente tem que produzir para que os nossos custos se igualem com os nossos ganhos? Então, para encontrar esse valor, ó, é o custo fixo total dividido pelo preço de venda unitário menos o custo variável, né, por cada unidade, né? Então, a gente tem a quantidade de vendas para se obter o equilíbrio entre custo e receita. CFT é o custo fixo total, PV é o preço médio de venda unitário e o CV é o custo variável unitário naquele período, né? Aqui observa, se a gente simplesmente passar esse cara para o outro lado multiplicando, né? A gente tem o N vezes PU menos o CVU, né? N menos PU vezes CVU é a margem de contribuição. Então, no fundo, o que a gente está encontrando é o ponto onde a margem de contribuição se iguala ao custo. Quando a margem de contribuição se iguala ao custo, ó, vamos voltar lá na fórmula. Quando a margem de contribuição se igualar ao custo, o lucro vai dar zero. O que significa o lucro zero? Que o custo total se igualou aos nossos ganhos total, que é justamente isso que representa o ponto de equilíbrio. Aí vamos a um exemplo para a gente ilustrar todas essas etapas envolvendo esse método. Então, a gente tem uma empresa, né, reduziu a provável localização da sua nova fábrica a 3 localidades, A, B e C. Os custos fixos e variáveis de cada localidade é apresentado na tabela a seguir. Então, a empresa ela já fez esse levantamento de todos os custos fixos e de todos os custos variáveis dessas 3 localidades, né, todo aquele levantamento de custo, e chegou a essa tabela, que mostra, ó, por exemplo, para a localidade A, o custo fixo é de 120 mil por ano e o custo variável, né, por unidade é de R$ 64,00 por unidade. Na letra A, o que ele pede? Vamos calcular o custo total, sabendo que a quantidade a ser produzida será de 20 mil unidades. Em seguida, calcule o lucro de cada localidade, sabendo que o preço de cada produto é de R$ 100,00. Qual é a localidade que deve ser escolhida? Então, a gente tem que calcular, né, primeiro, né, o custo total. Então, ele quer que a gente calcule o custo total. A gente já tem a fórmula do custo total, né, que seria esse N
vezes o custo variável mais o custo fixo. Para calcular, então, o custo total, por exemplo, para N, por exemplo, para a localidade A, a gente vai pegar a quantidade, que são os 20.000 unidades que a gente vai produzir, vezes o custo variável de A, mais o custo fixo de A. Então, é 20.000 vezes o custo variável, que é 64, mais 120.000. Então, é 20.000 vezes 64 mais 120.000, que dá 1.400.000. Esse aqui é o custo total associado com a localidade A, caso a gente queira produzir 20.000 unidades, tá? Fazendo essa mesma continha para as outras localidades, né? Considerando 20.000, que é o nosso N, que é o que a gente vai produzir, considerando o custo variável de B e de C, que a gente tem aqui na tabela, ó, 25 e 15, e o custo fixo total, que é 300 e 400.000, tanto para B quanto para C, a gente consegue calcular também o custo total para cada um deles. Observe que o menor custo total foi localidade C, portanto, nesse caso, seguindo esse critério, ela seria a localidade mais adequada caso a gente pretenda produzir 20.000 unidades por ano. Outra coisa que a questão pediu foi o lucro também, né? E a gente viu que para calcular o lucro, a gente pode calcular ele, por exemplo, utilizando a margem, aquela margem de contribuição. Então, partindo da margem de contribuição para cada localidade, lembrando que a margem de contribuição é N vezes o preço menos o custo variável. O preço, a questão deu para a gente, é R$100 por unidade. O custo variável depende da localidade, né? Para a localidade A, esse custo é 64. Para a localidade B, ele é 25. E para C, ele é 15. Está lá na nossa tabela, né? 64, 25 e 15. Fazendo essas contas, né? Para cada um deles, 20.000 vezes 100 menos 64, a gente acha 720.000. E a gente pode fazer a mesma conta para os outros também. E a gente está vendo aqui, no caso, a margem de contribuição maior, para esse caso, vem da localidade C. E aí, para calcular o lucro, basta a gente fazer a margem, né, de contribuição menos o custo fixo total. Então, se a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar, ó, a margem de contribuição, 720.000, que a gente calculou aqui em cima, menos o custo fixo, a questão deu para a gente esse custo fixo, que é 120.000 para a localidade A, 300.000 para B, 400.000 para C. Fazendo essa conta, a gente consegue obter o lucro de cada um. E aqui, novamente, ó, qual que é o que tem o maior lucro? A localidade C, portanto, ela é a que vai ser a localidade selecionada. Então, observe que a localidade C foi a que obteve o maior lucro, portanto, é a localidade escolhida para esse caso em que a quantidade produzida será, né, de 20.000 unidades. Na letra B, vamos calcular agora o ponto de equilíbrio para cada localidade. Lembrando que a fórmula do ponto de equilíbrio é essa aqui. Então, calculando o ponto de equilíbrio para a localidade A, que seria o custo fixo o custo fixo total de A, que é 120.000, dividido pelo preço menos o custo variável, 100 menos 64. Isso daqui dá aproximadamente 3.333 unidades. Se a gente fizer esse mesmo cálculo para as outras localidades, a gente encontra o ponto de equilíbrio de cada uma delas. Então, o que a gente observa aqui? Por exemplo, para a localidade A, o ponto de equilíbrio é de 3.333 unidades. Significa que, com 3.333 unidades, o ganho, né, se a gente produzir 3.333 unidades, o ganho e os nossos gastos, né, se igualam. Nosso ganho vai ser igual ao nosso gasto. Nosso lucro vai ser igual a zero. A gente não vai ter nem ganhos e nem perdas, né? Nosso lucro é igual a zero. Se a gente produzir, então, mais do que isso, a gente tem lucro. Se a gente produzir menos do que isso, a gente tem prejuízo. O mesmo vale para as localidades B e C. 4.000, se a gente produzir mais de 4.000, a gente vai ter lucro. Se produzir menos de 4.000, a gente vai ter prejuízo, caso a nossa fábrica esteja na localidade B. Então, observe que o ponto de equilíbrio representa a quantidade de unidades na qual o custo vai se igualar à receita, abaixo do qual tem-se prejuízo e acima do qual a gente tem lucro. E, finalmente, a letra C, né, os pontos de interseção entre as localidades. Em seguida, defina as melhores localizações em função das faixas de unidades produzidas.
Então aqui, ó, o que que eu fiz? Para a gente poder facilitar a visualização, eu desenhei o gráfico que representa os custos totais em função das quantidades produzidas para cada localidade. Então a gente tem aqui, ó, a gente tem o gráfico de A. Esse daqui é o custo total de A, que varia, ó, em função da quantidade produzida. O que faz? Ó, aqui a gente tem, né, o nosso custo fixo, né? Aqui está em milhares de reais, né? A gente tem o nosso custo fixo, que existe mesmo que a gente produza 0 unidades, e à medida que a gente vai produzindo mais unidades, a gente vai tendo, ó, um aumento desse custo total por conta do custo variável, né? Que é aquele custo que a gente multiplica pela quantidade. Temos esse mesmo gráfico para B e para C. O que a gente observa? Ó? Que a gente quer minimizar esse custo total. A gente observa, ó, que daqui de 0 unidades até esse ponto aqui, ó, o custo total menor é o A. Portanto, nesse intervalo daqui, o nosso A, a localidade A, vai ser a melhor alternativa, porque é a que minimiza o custo total. Só que se a gente for desse pontinho aqui até esse ponto, a gente observa que a melhor localidade passa a ser a B. Passa a ser, ó, o custo total de B passa a ser o menor. E a partir desse ponto aqui, o que passa a ser o menor é a localidade C. Então o que essa questão quer é que a gente encontre essas interseções. Se a gente encontrar essa interseção aqui, a gente vai saber qual é o intervalo em que a localidade A é a melhor alternativa. Daqui, dessa interseção até essa interseção, a gente vai saber qual é o intervalo em que a localidade B é a melhor alternativa. E daqui em diante, a localidade C ela é a melhor alternativa, tá? Então, como que a gente encontra as interseções? Aqui é a interseção entre A e B, né? Repara que é a interseção entre o gráfico A e B. Portanto, a gente vai achar essa interseção se a gente igualar o custo total de A com o custo total de B. Da mesma forma que a interseção entre B e C, a gente encontra esse ponto ao igualar o custo total de B com o custo total de C. Então, observe que existem dois pontos de interseção, a primeira entre a localidade A e B e a segunda entre a localidade B e C. Essas interseções elas consistem nos pontos em que os custos totais das localidades se igualam, ou seja, interseção entre A e B, a gente vai igualar o custo total de A com o custo total de B. Como que a gente calcula custo total? É a quantidade vezes o custo variável mais o custo fixo. E para B, a mesma coisa, a quantidade vezes o custo variável mais o custo fixo. Então, a gente tem aqui, ó, o custo total de A e o custo total de B. Nosso objetivo é encontrar esse valor de N. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui em N, que é a quantidade em que a gente iguala esses dois custos. Então, a gente vai ter aqui, ó, N vezes 64 e desse lado daqui a gente tem N vezes 25. Se a gente passar esse 25N para cá subtraindo, a gente vai ter 64 menos 25, que dá 39. E o 120 mil, passando para o outro lado subtraindo, a gente tem 300 mil menos 120 mil, que dá 180 mil. Então a gente tem que N vezes 39 é igual a 180 mil. 39 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 180 mil dividido por 39 dá 4.615 unidades. Então esse ponto daqui, ó, é o ponto 4.615. Ou, né, como aqui está em 1.000 unidades, seria o ponto 4,615, mais ou menos aqui. Ó. Com essa quantidade, caso a gente produza 4.615 unidades, então o custo total da localidade A e B se igualam. Ou seja, nesse caso, tanto faz se a gente está em A ou em B, o nosso lucro, né, vai ser o mesmo, o nosso custo total vai ser o mesmo. E a outra interseção entre B e C, custo total de B igualado com o custo total de C. Custo total de B é o N vezes o custo variável mais o custo fixo de B, que é igual a N vezes o custo variável de C mais o custo fixo de C. Passando esse N vezes 15 para cá, a gente tem que fazer 25 menos 15, que dá 10. Então, a gente tem desse lado N vezes 10. Passando 300 mil para cá, 400 mil menos 300 mil dá 100 mil. Então, a gente tem N vezes 10, que é igual a 100 mil. Passo vezes 10 para o outro lado dividindo. A gente vai ter 100 mil dividido por 10, que dá 10 mil unidades. Então, esse ponto aqui, ó, é certinho em cima do 10, né? Certinho em cima do 10 mil. Com 10 mil unidades, o custo total de B se iguala com C. Tanto faz qual dos dois que a gente vai escolher. E aí a gente tem os intervalos agora. Só que a gente sabe, ó,
que abaixo desse 4.000 que a gente encontrou, né, 4.615 unidades, abaixo de 4.615 unidades, a melhor opção é a localidade A, é a que tem o menor custo. Entre 4.615 e 10.000, a melhor localidade é a B, que é a que tem o menor custo. E a partir de 10.000, né, acima de 10.000, a melhor localidade passa a ser a localidade C. Então essa é a conclusão que a gente chega avaliando esses resultados que a gente encontrou dessas interseções. Então observe no gráfico anterior que esses resultados correspondem às interseções entre as curvas, são os pontos destacados. Desse resultado concluiu-se que, para uma produção de até 4.615 unidades, a melhor localização é a A. Entre 4.615 e 10.000 unidades, a melhor localização é a B. E acima de 10.000 unidades, a melhor localização é a C. Observe ainda que a produção abaixo de 3.333 unidades, que é o ponto de equilíbrio de A. O A é o primeiro intervalo, né? A melhor localidade é a A de 0 até 4.615. Só que a gente tem que lembrar que o ponto de equilíbrio dele é 3.333. Então, abaixo de 3.333, a gente tem prejuízo. Então, a gente só vai ter lucro se a gente produzir a mais, né? Mais do que 3.333. Então, observe que a produção abaixo de 3.333, como calculado no item B, trará prejuízo para a organização. Assim, o trecho inicial ele não vai de 0 até 4.615. Ele, na verdade, ele seria de 3.333 até 4.615 unidades para a localidade A. Tá bom? Bem, essa análise, né, ela é uma das mais importantes em qualquer que seja o empreendimento, independente dele já existir ou se ele vai ser instalado, né? Ela é um estudo obrigatório que ela tem que constar em qualquer plano de negócios. Vocês vão ver quando vocês estudarem, por exemplo, contabilidade de custos, outras disciplinas, vocês vão ver que o cálculo de ponto de equilíbrio ele aparece em outras áreas. Ele não é específico para esse cálculo de localidade. Ele é usado em diferentes situações, justamente pela sua importância. Ele consegue encontrar a margem de contribuição, o lucro, os custos totais. E isso vai impactar diretamente a nossa produtividade. A gente tem no quadro a seguir algumas vantagens e desvantagens desse método. Tal qual a gente fez com o método anterior, vamos destacar as principais vantagens e desvantagens desse método que a gente está vendo. Então, vantagem dele, né, desse método ponto de equilíbrio, ele permite considerar importantes análises econômicas nessa decisão, a análise mais importante, que é a análise do lucro e do custo, né? O estudo detalhado e comparativo dos custos e margens serve de parâmetro para avaliação e controle, então a gente pode medir isso periodicamente para avaliar a nossa operação e também controlar, né, tomar outras medidas para mudar essa situação. E essa análise CLV, né, ou do ponto de equilíbrio, ela é amplamente divulgada e conhecida nos meios empresariais e é uma importante ferramenta para convencer os envolvidos na decisão de negócio. Então, nada melhor do que usar o lucro, né, e o custo, né, reduzir custo e aumentar lucro, como, né, uma forma de convencer aqueles que fazem parte do negócio, né, que vão tomar decisão junto com você. Agora, as desvantagens é que ela considera como premissa que os custos fixos são fixos, né, são constantes, e não necessariamente eles sejam ao longo do tempo. Ela vai considerar que o custo variável ele varia linearmente, ou seja, se o meu custo variável é 5 por produto, então se eu produzir 10 produtos, esse custo é 50. Só que não necessariamente essa relação é linear. Ela pode, por exemplo, sei lá, o meu custo ser de 5 produzindo um produto, mas ser de 10 produzindo 5 produtos. Ou seja, ao invés de ela ter multiplicado por 5, ela multiplicou por 2. E não necessariamente ela tem que ter essa relação linear. Ela pode ter uma relação não linear. Outro problema é que ela depende de uma previsão, de uma precisão, né, de uma acurácia sobre as previsões de demanda. Porque o nosso lucro depende daquilo que a gente vender. E aí, a gente no modelo, a gente considera que a gente sabe o quanto que a gente vai vender. E isso não necessariamente é um valor, né, preciso, é um valor que a gente consegue ter certeza. Na maioria das vezes a gente consegue ter uma margem, né, um intervalo possível de valores que a gente pode vender. Então aqui a gente pode utilizar em conjunto outros métodos. Por exemplo, o método de Monte Carlo, simulação de Monte Carlo. Muitas vezes o pessoal aplica a simulação de Monte Carlo
para trazer essa característica de imprevisibilidade dessa demanda. E aí você traz isso para esse modelo e aí você consegue encontrar com uma precisão maior esse resultado, né, referente a essa localização que a gente quer instalar. E também ela não é facilmente aplicada a empresas de grande variedade de produtos que tenham concepções diferentes. Então, quanto maior for a variedade de produtos, é mais difícil, né, fica mais complexo você conseguir calcular esse custo total, né, em função dessas diferentes localidades. Então, aqui a gente está falando sobre a aplicação desse método para a definição da localização. Se a gente tem uma variedade muito grande de produtos, fica cada vez mais imprevisível a gente conseguir conhecer essa demanda, consequentemente fica mais impreciso esse resultado que a gente considerar, né, que a gente encontrar com esse modelo. Tá bom? Então fechamos essa videoaula, nos vemos na próxima videoaula. Valeu!